É isso aí. E o Juventus da Moca é um dos clubes mais tradicionais de São Paulo. E lá foi um dos berços do futebol feminino no Brasil na década de 80. A repórter Júlia Ballarini visitou o clube e conversou com Magali, uma das protagonistas dessa história. A camisa é exibida com orgulho, um carinho com o que foi sua segunda pele por anos. Magali Fernandes, a moleca travessa da Moca, tem uma história que se mistura ao futebol feminino brasileiro. Na realidade, tive um sonho e esse sonho eu realizei. Ah, você não foi para a seleção? Não, a seleção para mim não era o foco. O meu pensamento, o meu sonho era jogar futebol. Então eu cheguei a jogar futebol, que todo mundo falou para mim que não tinha, que não ia existir. Magali foi atleta do Juventus de 1982 a 1987, quando o esporte ainda engatinhava no Brasil. E por lá ela conquistou muitos títulos. Os campeonatos eram feitos de 82 até 87, tinha os campeonatos pela secretaria, regionais, né? Que seria regionais hoje, eram os campeonatos pela secretaria. Então eles promoviam torneios que seria o Paulista hoje. Então a gente jogava pela Secretaria de Esportes. E lá saiu uma convocação, que aí foi a primeira vez para a CBF. E eu fui convocada, mas eu tinha 18, 17 anos, 17 para 18 anos. Meu pai não deixou, porque era muito confuso, né? As meninas tinham 20 e pouco, sabe, para 30. E meu pai ficou com medo de eu ir para o Rio de Janeiro sozinho. Então, quando chegou em 87, saiu esse pessoal da secretaria, veio a falecer, porque era política. Acabou os torneios, acabou tudo. Então, o clube não tinha como ter o departamento, que era muito gasto, porque a gente recebia ajuda de custo, entendeu? Pouquinho, as meninas trabalhavam e jogavam. Entendeu? Na minha época, trabalhava e jogava. Então, não tinha como continuar. Aí, em 88, essa seleção brasileira, que era o Radar, representada pelo Radar, foi 8 jogadoras nossas. A Márcia Honório, a Suzana, a Roseli, quem era a outra que foi? A Simone Goleira, que veio a falecer o ano retrasado. Ela ainda passou por outras equipes, como Guarani e Saad. Foi também atleta de muitas equipes de futsal, mas a casa dela sempre foi o Juventus. E foi aqui que ela iniciou a carreira de treinadora. E hoje esse canto aqui, esse espaço, é para fisioterapia da categoria de base do masculino, mas antes era seu escritório, seu cantinho, a extensão da sua casa, né, Magali? Isso era o meu coração aqui do clube, né? Era o departamento onde eu cuidava de tudo, de todas as partes do futebol feminino, documentação das meninas na escola. Aqui se resolvia tudo, a vida delas estava resumida tudo dentro dessas 4 paredes. Se colocasse um colchonete aqui, uma cama, ficaria... várias, você nem voltaria para casa. Até eu, às vezes, não tinha nem... É que eu moro perto daqui, mas se não, tinha que dormir aqui, porque já tinha logo que voltar cedo para viajar, às vezes arrumar a roupa de cada uma na mala para viajar. Então aqui praticamente era a minha segunda casa, né? E eu ouvi dizer que você era bastante linha dura com as atletas, é verdade? Muito enérgica com elas, por serem menor de idade, né? A responsabilidade era muito grande com os pais, né? E o clube, então eu ficava nesse intermediário das duas, né? Então a gente tinha que ser enérgico, não podia dar mole, porque já viu, adolescente é complicado, né? Para aprontar, mas elas não aprontavam muito, não. O negócio delas era bem sadio. Com todo esse zelo e dedicação, ajudou a formar grandes craques do nosso futebol. Cristiane, Tamires, Andressa Alves, Aline Calandrini. Dá uma olhada nessa foto aí, feita em um churrasco em homenagem a ela. O meu orgulho é esse, que eu formei pessoas, seres humanos que poderiam estar perdidos hoje na vida e hoje não. Umas são gerente de futebol no Santos, outras são coordenadoras no Corinthians, outras são técnicas no Corinthians. Elas estão todas espalhadas e todas aonde gerada dentro do futebol, dentro do esporte.
outras aí são mães. Então eu fico feliz porque elas estão todas bem. Estão todas bem, graças a Deus elas estão todas bem. Então, através do futebol feminino, elas estão bem. Outro espaço que dá muito orgulho à ex-jogadora é o Salão de Troféus. É lá que estão as conquistas do Juventus na década de 1980. Quando o futebol feminino estava começando e o time da Moca era considerado uma potência. Foi campeão do primeiro campeonato oficial, organizado pela Federação Paulista de Futebol em 1987, título esse que só veio a ser reconhecido oficialmente em 2022. Apesar das glórias, o time feminino da Juventus foi encerrado em 2021, deixando uma saudade diária para Magali. Eu nasci na Moca, né? Eu sou moquense, eu nasci aqui no Juventus, independente de qualquer coisa, eu nasci na Moca e sou juventina desde que eu nasci. E eu tenho muito orgulho e a gente fica triste, por quê? Porque a gente vê times vindo jogar aqui, usando o campo aqui, onde nós somos pioneiros do futebol feminino. Mas a dificuldade financeira é complicado, que nem eu falo. Eu tenho um sonho de voltar com o futebol feminino aqui. Está tudo certo, encaminhado para que isso aconteça. Mas precisa de patrocinador, não dá para voltar como eu voltei, porque eu banquei muito, eu botei muito dinheiro, entendeu? Na época, para elas estarem onde elas estão, eu banquei muito dinheiro. Pus muito dinheiro e hoje eu não coiso e elas estão, mas graças a Deus o importante é que elas estejam bem, entendeu? Mas o sonho é de olhar para cá e só ver os meninos treinando aqui, aonde aqui é a casa do futebol feminino. Aqui é onde eu treinei, é onde eu revelei todo mundo. Grande Magali, você é o futuro. E depois do intervalo, você vai ver o Palmeiras. Tem patrocinador novo, hein? Mais um, não sai daí.